Você já teve aquela sensação de que tua alma está muito cansada mesmo? Eu não estou falando de cansaço físico, eu estou falando de um cansaço na alma. Você dorme, acorda cansado. Você trabalha e fica desanimado com o seu trabalho. Você ora, se você crê em alguma coisa, mas parece até que as palavras não saem de dentro de você. É uma coisa assim que vai cansando a gente por dentro. Deixa eu te dizer uma coisa. A tristeza, o desânimo, ele pode fazer algo muito perigoso com a gente. O quê? Ele pode fazer a gente se convencer, e eu falo por experiência própria, de que Deus se esqueceu da gente. Para aqueles que têm algum tipo de fé, você pode achar que, sabe de uma coisa? Deus nem se importa comigo, Deus não se importa com os meus problemas, Deus não se importa com a minha vida. E aí, essa tristeza causa essa sensação assim de abandono. É exatamente nesse lugar que Davi se encontra no Salmo de número 31. Aqui no nosso banquete com os Salmos, vou trazer para você hoje uma reflexão sobre o Salmo 31. A forma como Davi atravessou esse vale sombrio da vida dele, quando a alma dele estava extremamente cansada, extremamente amargurada, é uma lição muito importante. É aquela sensação de que a gente simplesmente não aguenta mais. E aí Davi, ele nos dá uma resposta através do Salmo 31. Veja o que ele diz, Salmo 31, versículo 9. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. Tem misericórdia de mim. Eu estou cansado. Meu corpo. Outras traduções dizem, meu corpo definha de tristeza. É uma declaração extremamente honesta. Davi não escondeu a sua dor. Davi não escondeu o que ele estava sentindo. E ele nem fez como, infelizmente, a religião às vezes nos ensina a fazer. A religião às vezes, deixa eu te dizer, a religião às vezes faz a gente fingir que a gente está bem. Davi não faz isso. Olha, eu estou arrasado, eu estou cansado. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui nesse momento é: a tristeza tem o potencial de afetar todo o nosso ser. Guarde isso, anote isso. A tristeza afeta todo o nosso ser. Observe as palavras dele. A tristeza atingiu meus olhos, a tristeza atingiu minha alma, atingiu meu corpo. Eu estou cansado. Hoje nós sabemos que dores emocionais podem produzir efeitos físicos. E é uma coisa interessante, a Adriana, minha esposa, que é psicóloga, ela fala sempre uma coisa: quando a pessoa está triste ou está deprimida, é difícil para as outras pessoas perceberem ou lidarem com isso. Sabe por quê? Porque não sangra, não sai sangue, não fica inchado, não dá um hematoma, é na alma. E aí a gente passa por um processo devastador, como Davi estava passando nesse salmo. A alma cansada, ela rouba nossa energia. Mas o pior, não é só sobre energia. Se fosse só sobre energia, a gente comia uma comida melhor, ia para a academia e pronto. Não. Ela também rouba a esperança. E ela rouba da gente a capacidade de enxergar o futuro. Isso é uma coisa muito triste, que a gente passe por isso. A gente ficar sem a capacidade de enxergar o amanhã. A Bíblia, ela inclusive não ignora essa realidade. E esse salmo mostra isso, que a Bíblia reconhece isso. A Bíblia é um livro muito bom por isso, que ela não esconde essa possibilidade. E aí ela nos mostra que Davi levou a sua dor. Mais importante e mais impressionante nesse salmo não é a tristeza de Davi, é o que ele faz com ela. Então, a sua tristeza não deve ser nunca invalidada. Mas o importante é o que você faz com ela. Ele não se afastou do Deus que ele acreditava. Ele não se afastou da fé dele. Na verdade, ele corre em direção a essa fé.
A primeira frase desse versículo é: Senhor, tem compaixão de mim. Ou, em outras traduções, tem misericórdia de mim, Senhor. Mesmo no meio da dor, Davi continuou falando com a sua fé, continuou expressando a sua fé, continuou colocando para fora os elementos da sua fé. E isso é muito importante quando a gente está passando por momentos de extrema tristeza e cansaço na alma. Quando a alma cansa, a tentação nossa é de desistir. E para quem tem fé, desistir da fé. Davi nos ensina que é justamente nesse momento que nós precisamos mais ainda da nossa fé. Eu lembrei até da música Anjos, né? Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, do Rapa. Então a dor não é a palavra final. A dor, o cansaço, o que está na sua alma, que está te abatendo, que está te consumindo, não é a última palavra. Davi começa aflito, mas ele, por fazer essa confissão e essa aproximação com o elemento da fé dele, ele começa a voltar a ter confiança. Vamos no versículo 14. A minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus. Versículo 15. Tu estás sempre cuidando de mim. Olha que expressão. Tu estás sempre cuidando de mim. Essa expressão está na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de hoje. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Quando a gente não desiste totalmente, quando a gente insiste em expressar os elementos da nossa fé, a confiança que isso gera, a esperança que isso gera em nós, começa a mudar o nosso coração. Então lembre-se de uma coisa, sabe? A fé, ter fé não nega a dor. Ter fé nos ajuda a atravessar. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale sombrio, não temerei. Por quê? Porque eu sou invencível? Esse tipo de crente triunfalista de hoje em dia? Não, porque tu estás comigo. Porque se você está com os olhos cansados, se você está com o corpo cansado, se você está com a alma cansada, se você está se sentindo assim, não foi Deus que se afastou de você, porque Deus não se afasta das pessoas que sofrem. Deus olha para o choro daqueles que choram. E ele diz: você pode atravessar comigo este vale. Não porque você é forte e triunfalista, mas porque Deus vai contigo. E eu encerro te dizendo o seguinte: não desista. Não desista, não desista, mesmo que as batalhas estejam sendo travadas de uma forma dura demais. Não desista, tá? Não desista. Esse é o convite que eu te faço. Não desista, não. Volta aqui para o banquete com os salmos. Eu vou tentar retomar aí o ritmo de um salmo por semana. Eu sei que eu dei uma pulada aí, dei uma falha e o canal acabou até o YouTube não distribuindo bem o vídeo. Então, me ajuda nisso. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se chegar a notificação para você, dá lá o seu like e transmite para outras pessoas. Então eu espero que faça sentido para você o Salmo 31. O Senhor tem compaixão de mim. E depois ele diz: Senhor, tu estás sempre cuidando de mim. Forte abraço para você. Fique bem. Se você estiver passando por muitos problemas, procure ajuda. Isso é o mais importante. Mas não pense nunca pense isso, que Deus se esqueceu de você. Deus não se esquece da sua dor.